que o Esta paciente, conferência será gravada agora. qualquer condição que determine que o paciente precise de um atendimento diferenciado ou uma adaptação diferenciada para a sua vida, isso é considerado como uma condição crônica. E eu procurei fazer de uma forma que a gente possa diferenciar o que são as neuropatias e o que são as doenças de sistema nervoso central. Claro que a gente vai falar muito mais aqui sobre a paralisia cerebral, que é uma condição bastante frequente no ambulatório de pediatria. Então, as neuropatias, elas são desordens comuns relacionadas a várias enfermidades, que podem ser sistêmicas ou do próprio sistema nervoso, seja ele periférico ou associar-se à disfunção do sistema nervoso central. As doenças do nervo periférico, elas têm uma importância, aqui, elas têm uma importância, mas ela precisa de uma avaliação mais prolongada. Então, por meio da história clínica e do exame físico, isso me direciona a um exame que é a eletroneuromiografia, que vai me determinar se eu tenho uma mononeuropatia, uma mononeuropatia múltipla, uma polineuropatia assimétrica ou uma polineuropatia. No meio da gente, na pediatria, as mais frequentes são as polineuropatias, principalmente as desmielinizantes, que podem ser agudas ou crônicas, dentre elas a síndrome de Guillain-Barré, que é extremamente frequente, que se tornou uma condição muito frequente na época da Zika, por conta do acometimento em crianças maiores. Enquanto que a paralisia cerebral é um grupo de distúrbios que afeta o movimento, a postura e o equilíbrio do indivíduo. É a deficiência física mais comum da infância, numa frequência nos Estados Unidos de 1 para 323 crianças e 2 para 1.000 nascidos vivos. Então, ela é mais frequente do que, por exemplo, a síndrome de Down, que é 1 para 600 nascidos vivos. E a paralisia cerebral, ela resulta de uma lesão no cérebro que está em desenvolvimento. Essa lesão, ela é permanente e não progressiva, diferente das leucodistrofias. Várias podem ser as causas da paralisia cerebral. Então, se eu tenho muitas causas, eu tenho uma ampla gama de achados clínicos. 92% desses remontam ao período neonatal. Entretanto, 8% das crianças que têm paralisia cerebral, ela é adquirida quando a criança é mais velha, e isso está muito frequentemente associado a traumas crânioencefálicos graves ou infecção de sistema nervoso central. Entretanto, em 80% dos casos, eu não vou ter uma causa clara, e isso leva a gente ao pensamento de uma condição idiopática. Mas existem alguns fatores de risco que são importantes e que faz com que o pediatra, diante da consulta de puericultura, do acompanhamento de rotina de uma criança, comece a ficar alerta em relação à possibilidade de paralisia cerebral. Até pouco tempo atrás, menos do que 10 anos atrás, esse diagnóstico só era dado a partir dos 2 anos. Então, com o acompanhamento e a percepção do desenvolvimento e do desenvolvimento da criança e da possibilidade de exames de imagem com muito mais facilidade, hoje nós temos os fatores de risco que já nos levam a pensar que essa criança pode ter uma paralisia cerebral. Então, crianças que nasceram prematuros, quanto maior a prematuridade, maior o risco, infecção perinatal, principalmente corioamnionitis, restrição de crescimento intrauterino, uso precoce de antibiótico antes da ruptura das membranas, acidose ou asfixia e gestações múltiplas. Então, são muitas as causas de paralisia cerebral que a gente pode encontrar, desde causas pré-natais, como causas perinatais e causas durante o parto. Então, nas condições pré-natais, qualquer condição que curse com redução de oxigenoterapia. Então, diminuição da pressão parcial de oxigênio,
da concentração de hemoglobina, alteração de circulação materna, tumores uterinos, nó de cordão, cordão curto, malformação de cordão, prolapso ou pinçamento de cordão. Nas causas perinatais, eu tenho os fatores maternos que estão relacionados a essas alterações de cordão ou a desproporção cefalopélvica, idade materna e anomalias na contração uterina, como narcose e anestesia. Os fatores fetais, como a prematuridade, primogenidade, desmaturidade, gemelaridade, malformações fetais e macrosomia fetal, e fatores relacionados ao parto, parto instrumental, anomalias de posição durante o trabalho, e as causas pós-natais, principalmente aquelas que levam à anóxia, seja ela anoxêmica por estase ou histotóxica. Então, são várias as causas. E a criança com paralisia cerebral, ela é uma criança que deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, diante de todas as peculiaridades que vão acometer essa criança. Como eu tenho um comprometimento de um cérebro que está em desenvolvimento, dependendo da área acometida, eu vou ter alterações sensoriais e perceptivas, da audição e da visão. Consequentemente, isso vai interferir na aquisição de condições cognitivas e comportamentais dessa criança, vai interferir na comunicação. A maioria das crianças que têm paralisia cerebral, elas têm também crise convulsiva. Essas crianças vão utilizar medicação para controle da crise e isso vai interferir no sono da criança. Uma criança que tem um distúrbio do sono, ela acaba comprometendo o sono da casa. Vai haver uma inversão de sono e vigília, então ela dorme durante o dia e às vezes fica acordada à noite. Esse uso de medicação, ele pode interferir também na capacidade da criança aprender, né? Então, isso tudo acaba que sendo uma coisa vai interferindo sobre a outra. Então, como ela tem um comprometimento disso aqui tudo, ela acaba comprometendo também o crescimento e a nutrição. Vai ter distúrbios de alimentação, que a gente vai discutir a seguir com Michela, mas vai ter predisposição à disfagia, dificuldade de deglutição, dificuldade da coordenação cricofaringea, que pode comprometer a qualidade nutricional dessa criança, interferindo também na doença respiratória desse grupo de pacientes. Vai ter condições musculoesqueléticas relacionadas a contraturas musculares que vão determinar deformidades da coluna e deformidades torácicas. Então, é um paciente bastante complexo e precisa ser olhado em toda a sua complexidade. Então, as características clínicas, deixa eu puxar aqui. Esses pacientes vão ter, de forma predominante, distúrbio de movimento. Eles também terão, deixa eu ver aqui o negócio, equilíbrio deficiente, déficits sensoriais. Os achados clínicos adicionais podem ser perda auditiva, cegueira, progressão de escoliose devido a espasmo muscular. E, por conta disso, essas crianças apresentam outras comorbidades. 75% dessas crianças apresentam dor. E na criança que mantém uma fronte sempre, o senho franzido, é importante que a gente faça a escala analógica de dor para a criança não verbal. Porque se essa criança sente dor, isso vai interferir na qualidade do sono, vai interferir no aprendizado dessa criança também. 50% tem deficiência intelectual, 33% incapacidade de andar, 33% deslocamento do quadril, que pode levar a dor associada a uma luxação do quadril, incapacidade de falar, epilepsia, incontinência urinária e fecal, distúrbio de comportamento ou de sono. Então, o diagnóstico dessas crianças, ele é clínico, baseado na identificação das características que o paciente apresenta. Então, quando a gente dá um diagnóstico de uma doença, uma paralisia cerebral,
a gente precisa classificar esse paciente, porque eu vou ter várias graduações da paralisia cerebral. E nessa classificação, ela é baseada na natureza do distúrbio do movimento. Então, dependendo da área cerebral que foi acometida, a criança pode apresentar músculos rígidos e ela tem uma paralisia cerebral espástica, que é a mais frequente. 70% a 80% dos pacientes com paralisia cerebral, elas têm a forma espástica. Então, os músculos eles estão enrijecidos, tensos e contraídos, porque o acometimento é do córtex motor. 6% dessas crianças vão ter movimentos incontroláveis, que são os discinéticos, em que eu vou ter acometimento dos gânglios da base. Então, o paciente apresenta esses movimentos involuntários. 6% serão classificados como atáxicos, porque eles têm má coordenação. Então, eles têm descoordenação dos movimentos. E isso vai afetar o equilíbrio, a percepção de posicionamento do corpo, e isso ocorre devido a danos no cerebelo. E eu posso ter o tipo misto, em que o paciente tem espasticidade e ataxia, ou discinesia e espasticidade. Então, eu preciso classificar o tipo de paralisia que esse paciente tem. E sendo a espasticidade a mais frequente, ela também é a mais falada, é a mais investido nela. Então, a espasticidade, ela pode ser caracterizada por hemiplegia, quando eu tenho acometimento só de um lado, diplegia, quando eu tenho acometimento mais das pernas e menos dos membros inferiores, tetraplegia, quando eu tenho os 4 membros acometidos de forma igual, diplegia assimétrica, quando eu tenho o acometimento de um lado mais do que do outro, e triplegia, quando eu tenho o acometimento de 3 membros especificamente. De acordo com a Academia Americana de Neurologia, existe um passo a passo que pode ajudar no diagnóstico de paralisia cerebral. Então, primeiro é o reconhecimento de que o paciente tem um dano permanente, não progressivo e o distúrbio da função motora por meio da história clínica e do exame físico. O segundo passo seria a triagem para comorbidades. O terceiro passo seriam estudos de imagem no período neonatal, anatomia fetal, ultrassonografia transfontanela. Se esses exames são normais, é necessário solicitar exames de neuroimagem. Então, ressonância magnética tem um 89% de chance mais do que a tomografia de dar um diagnóstico definitivo. E os principais achados são esquizencefalia, que são fissuras no tecido cerebral, hidrocefalia e leucomalácia periventricular. O passo 4, se os exames de imagem são normais, vai ser a triagem para erros inatos do metabolismo e doenças genéticas. Então, esses seriam os passos mais de segmento de um paciente até o diagnóstico etiológico da paralisia cerebral. Para se avaliar a intensidade do comprometimento do paciente, é preciso utilizar alguns sistemas, alguns instrumentos de avaliação. O mais frequentemente utilizado é o sistema de classificação de função motora. Então, esse sistema é baseado na idade e avalia a função motora grossa em diferentes áreas, mobilidade, postura e equilíbrio, e classifica de 1 a 5. 1 é o menos comprometido, 5 é o mais comprometido. Então, o MFCS, ele vai determinar essa graduação dependendo da necessidade que o paciente tem de locomoção. Então, enquanto o nível 1, a criança tem uma velocidade, equilíbrio e coordenação prejudicados, no nível 5, o paciente necessita de adaptação para sentar, é totalmente dependente das suas atividades de vida diária e locomoção, e é necessário para ele
uma cadeira de roda. O que ele pode fazer é movimentar de forma adaptada à cadeira de roda. Então, esse é o grau mais comprometido. É claro que uma criança no nível 1, ela terá que ter uma abordagem diferente daquela criança de nível 5, daí a importância de fazer a classificação desses pacientes. Outras classificações funcionais é a classificação relacionada à comunicação, que também vai de 1 a 5, dependendo da capacidade de comunicação que esses pacientes apresentam. A gente nunca sabe o quanto de comprometimento que esses pacientes têm da sua parte cognitiva. Então, um dia desse eu atendi um paciente, eu fiz todas as perguntas para a mãe e o menino tetraparético, ele tinha tetraparesia espástica, só movimentava a cabeça, e ele olhou para mim e disse: por que você não me pergunta se a consulta é minha? Então, a gente precisa ter essa percepção de que muitos deles podem sim falar e ter uma comunicação adequada. O outro é o sistema de comunicação de competências para comer e beber. E isso vai ser importante para a orientação quanto à forma de alimentar. Então, nível 1 e 2, o paciente tem alguma limitação, mas ele consegue se nutrir de forma adequada, ele consegue mastigar, morder, sem muito risco de aspiração. A partir do nível 3, eu já começo a ter algumas limitações significativas que podem interferir no risco de aspiração para esses pacientes. O nível 4, o paciente não consegue mastigar nem engolir sólido, então ele teria que comer purê ou amassado. E o nível 5 é o que precisa de uma sonda ou de uma GTT para poder efetuar sua nutrição, mas isso será abordado na próxima semana. E a última classificação é o nível de classificação de função visual, uma vez que muitos desses pacientes eles apresentam cegueira. Então, isso também seria importante para a orientação de recursos de mobilidade desse paciente dentro do seu ambiente de vida, para que ele tenha o máximo de autonomia em relação à sua condição, da sua condição de vida. Um outro tipo de classificação é o sistema de habilidade manual, que vai de 4 a 18 anos e tem um outro de 1 a 4 anos. E ele vai distinguir também em 5, desde manipula objetos facilmente com sucesso para não manipula. Isso será importante para a funcionalidade dele na terapia ocupacional. Então, do mesmo jeito que tem o Max de 4 a 18, eu tenho de 1 a 4 também, e dependendo do nível, eu vou fazer uma orientação em relação às terapias desse paciente. Então, como a gente pode ver, esse é um paciente que ele não é do pediatra. É um paciente que ele tem múltiplas pessoas envolvidas no seu tratamento. Quanto mais precoce, quanto mais contínua e compartilhada essa avaliação e esse acompanhamento, melhor será o crescimento e o desenvolvimento da criança, porque a gente vai conseguir tirar dela, extrair dela toda a potencialidade que ela tem. Então, quanto mais independência e melhor qualidade de vida nós pudermos dar a esses pacientes, melhor será a vida dela e da sua família. Uma vez que para todos esses pacientes, o papel da família ele é fundamental para que essa criança tenha um desenvolvimento o mais próximo do que a gente considera dentro da normalidade. Então, dentro desse contexto, cada profissional vai ter uma importância específica. Então, habitualmente, o pediatra é o líder da equipe, né? Assim que eles colocam no consenso, e vai direcionar as terapias. O cirurgião, geralmente, são os cirurgiões ortopédicos que vão avaliar contratura, luxação de quadril, alteração de coluna e tratamento da dor.
O papel da fisioterapia é fundamental, porque eles vão implementar cuidados de melhora de postura, de sustentação de cabeça, de movimentação, de musculatura, de marcha. Então, o papel da fisioterapia é fundamental para esses pacientes. A terapia ocupacional, ela implementa planos de cuidado que geralmente é focado nas atividades de vida diária. Então, o paciente de tomar banho sozinho, de colocar a sua comida, de comer com a mão dele. Então, isso tudo passa pela terapia ocupacional. O fonoaudiólogo, ele vai implementar planos de comunicação. Então, por isso que é importante eu quantificar a comunicação desse paciente, porque, dependendo da sua quantificação, o fonoaudiólogo vai fazer uma intervenção diferente. A assistente social, que auxilia a família, identifica próximo, eu estou falando isso no ideal, né? Próximo da casa do paciente, onde é que existe a rede de apoio. O psicólogo, que vai auxiliar tanto o paciente como a família em lidar com o estresse, as demandas, as deficiências e a possibilidade real de morte ao longo da trajetória dessa criança. E o educador, que vai desenvolver estratégias para lidar com a deficiência cognitiva e a aprendizagem desse paciente. Quando a gente atende essas crianças, uma coisa que eu sempre percebo é que a gente tem uma certa dificuldade de colocá-los do ponto de vista nutricional nas curvas que a gente tem. Então, existe uma possibilidade, desde 1995, de medida dessas crianças sem precisar usar o antropômetro, já que muitas delas não conseguem ficar em pé. Então, ela deve ser utilizada para crianças entre 2 e 12 anos, que têm dificuldade de locomoção, que têm dificuldade de se colocar em pé, ou que está acamado ou no pós-operatório imediato. Então, eu posso utilizar o comprimento tibial medido da borda supermedial, desde a tíbia até a borda do maléolo medial inferior, com uma fita. Ou eu posso fazer a medida do comprimento superior do braço, que vai do acrômio até a cabeça do rádio, com o braço a 90 graus. Ou ainda medir do joelho até o tornozelo e vou aplicar nessas fórmulas. Então, para cada uma dessas medidas, eu tenho a fórmula e eu vou ter uma estimativa da estatura que é considerada adequada pelos estudos que se seguiram após 1995, utilizando essas fórmulas. E o aparelho respiratório? O que é que acontece no aparelho respiratório? Então, hoje a gente sabe que é muito importante os primeiros 1000 dias de vida da criança. Mas, do ponto de vista do aparelho respiratório, é muito importante os primeiros 100 dias de vida da criança, por conta da formação do microbioma da via aérea. Então, hoje a gente sabe que a via respiratória ela é povoada. Eu tenho alguns microbiomas que habitam a cavidade nasal, alguns que habitam a orofaringe e alguns que habitam o pulmão. Então, o equilíbrio do microbioma, ele vai ser muito importante nas respostas imunológicas inatas e adaptativas. E esse microbioma é formado a partir do parto vaginal, do aleitamento materno, da exposição a ambientes durante as primeiras horas de vida e ao ambiente em que a criança vive, principalmente em relação à exposição à fumaça e a poluentes. Então, a saúde, a formação desse microbioma nos primeiros 1000 vidas, eles serão responsáveis de forma muito direta na saúde do trato respiratório ao longo de toda a vida, também devido à sua influência na resposta imunológica. Contribuindo com essa saúde, eu tenho também a vacina para agentes que potencialmente podem ser danosos ao trato respiratório, como difteria, coqueluche, pneumococo, hemófilo, influenza, sarampo e tuberculose. Então, vacinação
é uma coisa que sempre é importante a sua avaliação. E o que acontece com uma criança que é prematura? Muitas vezes essas crianças, ou que nasceram com alguma condição de sistema nervoso central, muitas vezes essas crianças são entubadas, permanecem muito tempo em ambiente hospitalar, e isso tudo não recebem aleitamento materno, isso tudo vai interferir na formação desse microbioma, consequentemente, vai interferir também na saúde do trato respiratório. Então, relembrando como é que funciona a fisiologia respiratória, eu tenho um equilíbrio de força entre o pulmão e a cavidade torácica, que é mantido pela pressão negativa do líquido intrapleural. A ventilação é o movimento de entrada e saída, inspiração e expiração, e que está relacionada a essa musculatura. Na inspiração, o diafragma, os intercostais, o externo, o escaleno e o esternocleidomastoideu. E na expiração ativa, os intercostais internos e abdominais. O fluxo de ar ele é determinado pelo gradiente de pressão entre o ar atmosférico e os pulmões. E esse gradiente é criado a partir da variação do volume pulmonar, que estão sob responsabilidade desses músculos respiratórios. Quanto menor a resistência da via aérea, maior o fluxo. Então, quanto menos força eu faço no meu tórax, mais fácil o ar vai entrar no pulmão, melhor será a troca gasosa e mais eficaz será a respiração. Então, esse movimento de entrada e saída, ele é extremamente importante. Então, o fluxo sanguíneo pulmonar, ele será controlado pela pressão de oxigênio alveolar. Além disso, eu tenho os mecanismos de proteção das vias aéreas. A tosse, a coordenação entre o fechamento laríngeo e a deglutição, a coordenação entre respiração e deglutição, e na via aérea inferior, a tosse e o clírace mucociliar. A tosse, ela tem 3 etapas bem definidas e alguns consideram como 4 etapas. Então, eu tenho a fase inspiratória, eu encho o pulmão, e quando eu encho o pulmão, eu já entro na fase compressiva. Eu fecho a glote e contraio a musculatura torácica. E isso vai causar uma pressão de até 300 milímetros de mercúrio. Então, essa pressão toda, ela vai fazer um movimento de redemoinho. Quando essa pressão está bastante alta, eu tenho a fase expiratória, em que eu vou abrir abruptamente a glote e o alto fluxo respiratório vai colocar para fora o que estava dentro do pulmão. Então, muitas vezes a gente tosse e não dá nem tempo de segurar, o catarro já pulou na frente da gente. Então, isso é por conta dessa pressão que é muito alta. Na fase de relaxamento, alguns autores não consideram, mas seria uma fase de repouso que a pessoa, principalmente quem tem tosse excessiva, depois tem um relaxamento da musculatura e isso tudo fica resolvido. Em relação à eficácia da tosse, ela pode ser eficaz ou ineficaz. Eficaz é quando você consegue jogar para fora tudo que estava dentro, que precisava ser jogado. E a ineficaz é quando eu tenho qualquer condição que interfira no reflexo da tosse. Então, crianças com doença neurológica, criança com doença neuromuscular, ela não consegue fazer a prensa torácica, então ela não consegue fazer o aumento da pressão intratorácica. Então, essa tosse será ineficaz. Criança que tem deformidade torácica, ela não consegue fazer a expansão torácica quando a entra, então ela terá uma tosse ineficaz. Então, qualquer condição, criança traqueostomizada, com doença obstrutiva de via aérea, alteração de laringe, qualquer condição que interfira em uma das fases da tosse. Então, a criança com necessidade especial, ela tem muita doença respiratória, porque ela tem alteração, tanto do ponto de vista de ventilação
inspiração e expiração, como de ventilação, perfusão, porque eu tenho uma quantidade de oxigênio que entra menor. Então, as doenças respiratórias são as principais causas de morte em crianças com paralisia cerebral. Mais da metade delas morrem por doença respiratória. O risco de morte em adultos com paralisia cerebral por doença respiratória é 14 vezes maior do que na população geral. É também uma das principais causas de internação em crianças com paralisia cerebral. Então, as internações, elas contribuem para uma pior qualidade de vida, porque muitas vezes, quando essas crianças internam, elas passam muito tempo hospitalizadas. Como elas fazem hipóxia, isso interfere no controle de crise convulsiva. Então, é uma coisa que vai levando a outra, acaba interferindo do ponto de vista nutricional, então. Quanto mais intervenções forem feitas para melhorar a qualidade da saúde respiratória dessas crianças, melhor será a qualidade de vida delas e menos custo à saúde e ao contexto familiar nós teremos em relação a esses pacientes. Então, existem algumas peculiaridades do trato respiratório das crianças com neuropatia e com paralisia cerebral. Criança com neuropatia, eu tenho esse acometimento do neurônio motor medular ou da raiz nervosa, então eu tenho comprometimento da função muscular. As duas doenças mais frequentemente relacionadas à doença respiratória de criança com neuropatia é a amiotrofia espinhal e a distrofia muscular de Duchenne. Então, a criança ela não faz uma expansão completa do pulmão. Ela não consegue fazer a inspiração e encher o pulmão de ar. Então, isso se deve a uma diminuição da complacência pulmonar, vai levar a um risco de colapso alveolar. Então, esses pacientes fazem atelectasia de várias áreas pulmonares e restrição pulmonar permanente. Então, essas crianças, elas vivem em condição permanente de hipóxia. Elas podem até, muitos deles, né, a amiotrofia espinhal e Duchenne, eles não têm comprometimento de sistema nervoso central. Eles têm comprometimento do nervo periférico, mas eles têm um comprometimento de doença respiratória significativa associada a uma qualidade ruim da musculatura torácica desses pacientes, comprometendo a sua qualidade de vida. Então, a musculatura respiratória mobiliza a caixa torácica, gerando um gradiente de pressão, a entrada e saída do ar e possibilitando a ventilação alveolar. Então, as alterações da função respiratória da criança com doença neuromuscular, ele vai ter doença de via aérea e dos pulmões, secundária fraqueza da musculatura respiratória e depressão central da respiração secundariamente. Em relação à paralisia cerebral, principalmente nas crianças que têm espasticidade, a musculatura respiratória ela vai ser acometida de forma variável. Tanto na localização, então esses pacientes fazem muito esse movimento de braço, e a gente tem que lembrar que essa musculatura toda está em desenvolvimento, principalmente nos primeiros 7 anos. Então, esse movimento incoordenado ou esse movimento de espasticidade dos braços para diante, eles acabam comprometendo o desenvolvimento da musculatura torácica superior. E se a gente lembra, o ápice do pulmão é a área mais aerada. Então, é onde eu recebo a maior quantidade de oxigênio. Se eu tenho um pulmão que vai ficar encolhido dentro desse ápice pulmonar, eu não faço essa expansão, então eu tenho uma área pulmonar mais comprometida. Então, esse comprometimento, ele pode, inclusive, ao longo do tempo, levar à falência respiratória. Então, eu posso ter área de atelectasia, eu tenho uma hipoplasia do pulmão no ápice pulmonar, comprometendo a função respiratória. Então, muitos desses crianças, eles vão ter um tórax em sino, aqui em cima estreitinho
embaixo mais largo, numa tentativa de compensação. Além disso, a cada 10 inspirações, a gente faz 3 inspirações profundas. A criança com paralisia cerebral, ela não faz essa inspiração profunda. E o objetivo dessa inspiração profunda é abrir os alvéolos que estão se fechando. Então, por isso que a gente não faz a telectasia, porque quando a gente faz enche o pulmão, a gente abre todo mundo. A criança com espasticidade, ele não consegue fazer essa inspiração profunda, consequentemente, eles fazem áreas de atelectasia. Então, esse movimento desorganizado dos membros superiores e da cabeça vão levar a distorções torácicas, alterando a distribuição do fluxo aéreo e diminui a eficiência da musculatura respiratória. Então, eu tenho uma alteração geométrica do diafragma e da caixa torácica, isso leva a um comprometimento da mecânica respiratória. Então, esse não desenvolvimento da parede torácica superior a longo prazo, a inabilidade para a realização de respiração profunda, vai levar a um subdesenvolvimento da parede torácica superior em crianças que têm comprometimento motor. A espasticidade sozinha, ela não produz essa deformidade. Ela, associada ao desequilíbrio muscular entre os músculos espásticos e os seus antagonistas, que são fracos, é que vão levar a essa deformidade. Então, o paciente tem, habitualmente, uma postura fixa dos membros superiores, então eles fazem esse tipo de movimento, encurtamento da musculatura inspiratória, então eles não conseguem botar de forma eficiente o oxigênio para dentro do pulmão, tanto a musculatura inspiratória como a abdominal, que é tensa e enfraquecida. Isso vai levar a um rebaixamento, um prejuízo do rebaixamento das últimas costelas e da caixa torácica. A coluna, ela vai ficar retificada, e isso vai levar a uma elevação e diminuição da mobilidade torácica pela articulação costo-vertebral e costo-transvertebral. Isso vai fazer com que a musculatura acessória tenha um trabalho excessivo. Então, eles vão fazer uma hiperextensão do pescoço, com contratura importante do esternocleidomastoideu, escaleno, peitoral, trapézio, retos abdominais, oblíquo e transverso, que todos são músculos que não eram para estar sendo utilizados para respiração normal, mas eles vão utilizar. Então, a gente vê muito eles com o pescoço esticado, com essa musculatura bastante hipertônica. Isso mostra que ele já tem um comprometimento da qualidade da sua respiração. Então, o crescimento e o desenvolvimento pulmonar é um processo contínuo, desde a vida intrauterina até a idade adulta. O comprometimento da musculatura respiratória na infância vai também prejudicar o desenvolvimento pulmonar, levando a hipoplasia pulmonar, menor complacência e menor tamanho da caixa torácica, o que vai agravar ainda mais o processo restritivo decorrente da doença muscular. Com o progredir da doença, vai haver uma disfunção respiratória. Inicialmente, essa disfunção ela é noturna e a gente tem alguns sinais que estão relacionados a essa disfunção. Então, quando a mãe chega dizendo que o sono é agitado, que ele tem muito pesadelo, que acha que tem dor de cabeça de manhã, tem náusea, falta de apetite, ansiedade, choro desmotivado, é porque essa criança já está tendo hipóxia noturna. Então, o ideal seria que todas essas crianças tivessem um oxímetro para avaliar a oximetria noturna, porque primeiro eu vou ter hipóxia noturna para depois eu ter hipóxia diurna, e, se necessário, essa criança recebesse oxigênio terapia pelo menos durante o sono. A disfunção diurna ela é caracterizada por hipercapnia até que ele entra em falência respiratória. Então, as manifestações clínicas sugestivas de hipoventilação são fadiga, dispneia, cefaleia matinal contínua, interferência no sono, sono irregular ou pesadelo, sonolência diurna, dificuldade de concentração, náusea,
perda de peso e enurese. Criança que já não fazia mais xixi e passa a fazer xixi de noite, isso pode estar relacionado à hipoventilação. Esse é um estudo que ele já é velhinho, é de 2005, é um estudo interessante, são 3 estudos, na verdade, mostrando que a principal causa de internação de criança com paralisia são as doenças respiratórias. A principal causa de morte, pneumonia e sepse. E o perfil sociodemográfico desses pacientes, de 30 crianças, 20 foram internadas com pneumonia, mostrando que a doença respiratória ela tem um papel fundamental sobre esses pacientes, seja ela a doença neuromuscular ou a doença do sistema nervoso. Então, todas duas podem levar a um acúmulo de secreção, desenvolvimento de atelectasia e colonização secundária por agentes bacterianos, seja ele anaeróbio, quando eu tenho microaspirações ou quando eu tenho alteração da cavidade oral, seja pneumococo, hemófilo ou Staphylo aureus. Então, a gente precisa sempre estar alerta para a possibilidade de infecção respiratória aguda. Mas essas infecções, elas podem não somente ser agudas. Então, eu posso ter doença aguda, infecção que pode ou não precisar de internamento, vai depender do quadro clínico do paciente, ou crônica. Então, esses pacientes podem desenvolver pneumopatia crônica, que se manifesta como tosse ou respiração ofegante, mesmo quando a criança não está doente. E existe também a classificação de hospitalização por doença respiratória. Eu posso ter a hospitalização para tratar a infecção respiratória como a causa primária da hospitalização, mas em sendo uma condição tão frequente, eu posso ter episódios de hospitalização prolongada devido a uma doença respiratória que se desenvolve secundariamente durante o curso da admissão por outro motivo. Por exemplo, crise convulsiva de difícil controle. Então, a doença respiratória ou hospitalização devido a problemas respiratórios não inclui somente episódios respiratórios, ela não é considerada quando eu tenho laringoespasmo ou quando eu tenho traqueomalácia. Aí eu não considero isso como hospitalização devido a problema respiratório. Na consulta de rotina de todo paciente com paralisia cerebral, é fundamental avaliar fatores de risco para infecção respiratória, controlar risco de infecção respiratória, saber quando encaminhar para avaliação dos sintomas que são fatores de risco para infecção respiratória e tomar decisões de como cuidar dessas infecções nesses pacientes. Então, como é que eu vou reconhecer o risco de doença respiratória nesses pacientes? De acordo com a classificação de função que a gente viu, toda criança do nível 5, ela tem que ser abordada. E como é essa abordagem? Além de encaminhar para a fisioterapia respiratória, eu preciso conversar com a família e mostrar a ele quais são os sintomas possíveis para a infecção respiratória nessa criança. Então, é fundamental que a gente possa avaliar esse paciente e encaminhá-lo para uma abordagem multidisciplinar. Se ele teve pelo menos uma admissão hospitalar por doença respiratória no ano anterior ao momento em que você está atendendo, se tem disfagia orofaríngea, ou seja, dificuldade para engolir, se tem apreensões atuais, se tem sintomas como tosse diária, sibilância semanal ou presença de secreção permanente, se tem doença do refluxo, se precisou usar pelo menos 2 vezes antibióticos no último ano, ou se tem sintoma respiratório durante as refeições, ou se tem ronco noturno. Esse é um paciente que a família precisa ser abordada quanto ao risco de infecção respiratória. Também existe o risco de ter doença respiratória em relação à habilidade de engolir.
Então, eu vou avaliar se o paciente tem dificuldade para comida, para bebida e para saliva. E eu posso utilizar duas ferramentas. Ou aquela ferramenta que é o EDAX, que é a capacidade de comer e beber, ou então a escala de gravidade pela videofluoroscopia. Então, isso aqui eu posso utilizar. Na classificação de capacidade de comer, os níveis 1 e 2 significa que a pessoa é incapaz de se comer pela boca e se nutrir sozinha pela boca. E 3, 4 e 5, que a pessoa é capaz, mas que requer o engrossamento de líquidos. Então, esses dois, eles têm risco de doença respiratória quando se alimentam. Os níveis 6 e 7 são de que a pessoa pode comer sem risco. Então, o sistema respiratório e o sistema gastrointestinal, eles são muito íntimos. E doenças relacionadas a essas crianças no aparelho digestivo, elas podem sim interferir no aparelho respiratório. E essas complicações, elas podem ser esofágicas, o paciente vai ter disfagia, esofagite, pouca aceitação alimentar, ganho insuficiente de peso, respiratórias, que são as infecções respiratórias recorrentes, broncoespasmo e tosse crônicas, e otorrinolaringológicas. Então, esses pacientes podem ter sinusite e laringite de repetição, otite média aguda de repetição. Existe ainda a aspiração silenciosa, que pode ser detectada ou pela videofluoroscopia ou pela cintilografia. E essa aspiração, ela vai causar tanto infecção aguda, por aspiração aguda, como uma resposta inflamatória crônica do pulmão. E quais seriam esses fatores de risco? Disfagia, crise convulsiva não controlada, refluxo e salivação. A salivação excessiva, muitos desses pacientes chegam com o paninho aqui, porque eles não conseguem segurar. Não é por uma produção exagerada de saliva, é porque eles não têm capacidade de engolir a saliva produzida. Então, esses riscos, a crise convulsiva, a epilepsia é muito comum, então, durante uma convulsão, a criança pode vomitar, babar ou fazer apneia. As drogas antiepilépticas, elas podem causar sedação, aumentando o risco de aspiração de salivação, de saliva. O refluxo, que a gente ainda vai ver no encontro com Michela, e a salivação. Então, o paciente que tem salivação, ele tem que ter um suporte postural. E a aspiração de saliva, ela pode levar a uma doença pulmonar crônica. Então, é importante que a gente possa intervir nesses pacientes. Então, a gente tem, nesse gráfico, isso é praticamente um mapa conceitual de todas essas intervenções. E aqui está a cialorreia, que é uma condição extremamente frequente relacionado à aspiração nesses pacientes. Então, eu tenho várias formas de tratar a cialorreia. Primeiro, treino da criança para consciência sensorial e habilidades motoras orais. Então, tratar a causa básica vai depender da capacidade intelectual dessa criança e depende do acesso à terapia regular e ao profissional treinado. A aplicação de toxina botulínica é eficaz, é seguro, mas não é tão acessível. Tem um efeito transitório, a cada 3 a 6 meses a criança precisa reaplicar e demanda também uma equipe treinada. O tratamento cirúrgico, que é definitivo, mas requer anestesia geral, requer a equipe treinada e o paciente pode ser que precise fazer a saliva exógena. E o tratamento farmacológico com anticolinérgicos, ele tem eficácia, ele é autoadministrado pelo paciente ou pelo cuidador e dispensa anestesia, sedação e efeitos colaterais transitórios. Ele pode ter como efeito colateral os efeitos anticolinérgicos frequentes, como vômito, diarreia, irritabilidade, mudança do humor e insônia, e não trata a causa básica. Esses são os anticolinérgicos sugeridos. Esses 3 a gente não tem no Brasil. No Brasil, a gente tem o triexifenidil e o sulfato de atropina, que é mais utilizado
mas só existe 2 estudos mostrando que ele é eficaz. As disfagias e as pneumonias aspirativas, a gente vai passar bem rapidinho, porque isso vai ser o objetivo da discussão com Michela. Então, por conta desse comprometimento motor, postural, sensorial, os pacientes, drogas antiepilépticas, problemas na alimentação, o paciente passa por 3 fases, né? Todo mundo tem as 3 fases da alimentação, que é oral, faríngea e esofágica, e eu posso ter comprometimento nas 3. Então, além disso, dos sintomas de engasgo, o paciente pode ter espirro, tosse, laringoespasmo, sibilância, estridor e apneia. Então, fadiga, sudorese, cianose, tudo isso pode estar relacionado à disfagia. É importante tratar a doença do refluxo nesses pacientes, tanto com medidas dietéticas e posturais, como com medicação. Então, é importante que esses pacientes sejam tratados, podendo, dependendo da gravidade, até a cirurgia anti-refluxo. Quando a gente recebe esse paciente, é importante que a gente avalie todos esses sinais. Então, se no paciente que vinha bem e ele passa a ter aumento de internação hospitalar por doença respiratória, uma internação desde a última consulta, controle deficiente de convulsão, mudança significativa do estado nutricional, mudança da ingestão oral para alimentação por sonda, evidência de aspiração, deterioração da função motora, da função oromotora, dificuldade de controlar secreções, piora da cifose, cifoescoliose ou lomboescoliose, ou outras mudanças qualquer, como dor, fadiga, sonolência. Esse paciente precisa ser conversado com a família quanto ao risco de uma doença respiratória mais grave para esse paciente. A gente também precisa avaliar a hipertrofia de adenoide e amígdala. Alguns estudos sugerem que a adenoidectomia e a amidalectomia pode melhorar a qualidade do sono, consequentemente, a hipóxia nesses pacientes. Mobilidade de parede torácica para prevenir doenças pulmonares, né, por meio da fisioterapia. Prevenir deformidades de coluna nas crianças com paralisia. Então, alguns desses pacientes é necessário a cirurgia e a gente precisa avaliar direitinho o risco-benefício. Lembrar que, do ponto de vista nutricional, também é preciso olhar essas crianças, já que uma criança desnutrida tem comprometimento imunológico. A higiene oral, né? Então, avaliar, encaminhar esse paciente para o dentista, já que eles têm um risco maior de aspirar, e nessa aspiração ele fazer pneumonia por anaeróbio. Isso diminui o risco de pneumonia. Vacinação para influenza é sugerido, independente da faixa etária, né? Em todas as faixas etárias, essas crianças deveriam receber a vacina para a influenza, e não somente até os 6 anos. Evitar a exposição à fumaça, principalmente do cigarro, para aqueles que têm história familiar de asma. Orientar a atividade física e condicionamento físico. Então, há um benefício real dessa atividade física na melhoria da qualidade da musculatura e da respiração, principalmente profunda, que melhora o deslocamento das secreções das vias aéreas. Então, essas crianças, muitas vezes, quando o dentinho está nascendo, é preciso que a gente utilize para elas luvas, para que elas não machuquem as mãozinhas. Para aqueles que têm dificuldade na comunicação, deve ser encaminhado para a fono para melhorar a fala. Os que têm empachamento ou que têm vômito ou constipação devem ser tratados, porque esses pacientes têm muita constipação, então aumentar fibra, fluido e laxante. Avaliação auditiva e visual, porque isso vai interferir na capacidade deles de aprender. Dietas especiais quando tem uma função motora prejudicada. Avaliar a saúde mental e estimular a funcionalidade e a independência, principalmente nas acomodações
domésticas, transporte, isso tudo vai ajudar também na atividade física, nas terapias cognitivos comportamentais e emocionais desses pacientes. Muitos desses pacientes apresentam osteoporose e têm relação com deficiência de vitamina D e cálcio, então é preciso que esses pacientes façam exames laboratoriais para ver se há necessidade de repor vitamina D e cálcio. Alguns que têm uma mobilidade muito comprometida de pressão, então é importante olhar e fazer prevenção de escara, tratar a crise convulsiva, né, e monitorar o controle dessa medicação. Nos que têm incontinência urinária, é importante fazer fisioterapia, biofeedback, algumas vezes medicação e roupas que facilitem que melhore a incontinência urinária desses pacientes. Então, a fisioterapia respiratória, ela é a grande parceira para o controle de doença respiratória desses pacientes. Existem várias formas de utilizar, né? É importante porque o fisioterapeuta respiratório, ele ensina o paciente, inclusive, se engasgar, a fazer ruídos que mostre ou que indique que ele está engasgado ou que ele está com dificuldade para respirar, melhora a eficácia da tosse e incrementa a voz, facilitando a solicitação de socorro. Então, é muito importante. Então, esses pacientes, muitos deles precisam de ventilação não invasiva, né? Principalmente os que têm PaCO2 maior que 45, PO2 noturna menor que 60, ou capacidade vital forçada menor que 50%. Então, para esses pacientes é importante tratamento antirrefluxo, controle de saliva, inalação salina para fluidificar a secreção, fisiorrespiratória. Nos que têm pneumonia, tratar com antibiótico. Alguns estudos sugerem o uso de profilaxia com antibiótico dias de segundas, quartas e sextas, mas isso não é consenso. Cuidar da escoliose e avaliar os benefícios e riscos da cirurgia. E sempre que for fazer antibiótico para esses pacientes, se colher uma cultura para avaliar a colonização deles. Desde o dia 30 de dezembro de 2011, que o Hospital Otávio de Freitas, ele é a unidade de programa de assistência ventilatória não invasiva para portadores de doenças neuromuscular, e existem algumas indicações para oxigênio terapia prolongada. Esse é o protocolo do Otávio de Freitas, que me foi cedido por doutora Lívia. Então, gasometria arterial ou de repouso e vigília, documentando PaO2 menor que 55 ou saturação menor que 88 em repouso. Gasometria arterial em repouso e vigília, documentando PaO2 entre 56 e 59, ou saturação igual a 89% associada a edema por insuficiência cardíaca, evidência de corpo pulmonar e hematócrito maior que 56. Oxigênio terapia durante exercício em paciente com doença pulmonar intersticial ou vascular, que aí não é o caso das crianças com paralisia cerebral. E oxigenoterapia noturna, quando a saturação é menor que 88, PaDO2 menor que 55, durante o sono, com a evidência de corpo pulmonar, eritrocitose ou outro distúrbio físico ou mental atribuído à hipoxemia, ou quando a hipoxemia relacionada ao sono é corrigida ou melhorada com a suplementação de oxigênio. E isso eu só vou saber se eu fizer a oximetria noturna. Então, eu sugiro que quem tiver um tempinho, assista esse filme. Ele foi premiado em 2014, é um curta, ele dura menos que 10 minutos, mas ele é sensacional. É um curta muito bonitinho que enche o coração da gente de alegria. Era isso, pessoal. Oi, Ritinha, que bom, né? Que você foi a mais abrangente possível, né?
na discussão, muito mais do que o problema é só respiratório, foi excelente, viu? Eu, como sempre, né, parabéns. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Está em aberto, né, Rita? Está em aberto. Oi, doutora Rita. Sou eu, Amanda. Tá me escutando? Tô sim, Amanda. Tudo bem, só para parabenizar, né? É um tema bem desafiador. E, querendo ou não, eu tenho uma realidade de uma pessoa com deficiência dentro de casa e eu realmente sei como é desafiador. E eu vou aproveitar o momento, né, para só lembrar de como as múltiplas abordagens existem, né? E como a gente não pode esquecer no panorama geral de como é complicado, né, conduzir crianças e adultos com condições especiais, porque quando a gente para olhar esses múltiplas abordagens, múltiplos tratamentos, múltiplos acompanhamentos, a gente nunca pode deixar de lado a nossa sensibilidade de imaginar como é a realidade do dia a dia dessas crianças e desses pacientes, porque realmente é desafiador. Eu falo desafiador não somente vivendo com uma pessoa, né, que tem deficiência, e às vezes eu fico, misericórdia, são muitas nuances, né? E eu fico realmente imaginando uma vida em que, assim, eu me considero super privilegiada, né, na condução de George, né, dos múltiplos tratamentos dele. Eu fico imaginando como as pessoas que não têm esses privilégios acabam sofrendo, e sofrem mesmo, né? Então, é só mais uma forma de sensibilizar nosso coração, de a gente precisa pegar na mão dessas famílias, a gente precisa acolher mesmo, porque é desafiador, entendeu? E mais uma vez, né, a senhora brilhando nas suas aulas, parabéns, foi excelente. E foi ótimo revê-la. Eu sempre digo que o olhar tem que ser para o todo, porque imagine que só sabe como é cuidar de uma pessoa que tem uma condição especial, quem de fato tem alguém com uma condição especial em casa. Porque por mais que a gente possa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e quantas vezes a gente exige e meio que condena, né? Assim, não fez isso, não fez aquilo, mas cada família é um universo que cada um sabe onde o sapato aperta. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para o todo, né? Porque não é somente a criança, é a pessoa inserida dentro de um contexto familiar, dentro do todo, né? Dentro do universo. Então, é importante que a gente tenha essa percepção de como é um paciente que precisa de toda a coletividade, né? De toda a empatia de todo mundo, na verdade. Sem dúvidas. E muitas vezes a gente também esbarra no próprio querer do paciente, sabe? E é outro desafio, né? Porque existem diversas nuances também, não é somente o querer aplicar, mas é o conflito até do próprio querer dos pacientes, que também acabam trazendo consigo várias outras condições, né? Psicológicas e psiquiátricas. Sim, exatamente. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, perguntar? Amanda, obrigada pelo depoimento. É muito importante quando a gente fala, né, da realidade de cada um, onde Sim, tem um sim. paciente com necessidades especiais. E eu concordo com você, a gente só pode entender realmente o sacrifício, a realidade, né, daquele paciente quando a gente tem um paciente mais perto da gente, sabe? O atendimento ambulatorial é muito fugaz às vezes, né? Muito rápido, né? Para tanta complexidade como a gente vê lá nos pacientes do IMIP, né? E de outros locais.
Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade para entender as dificuldades que a família passa. Eu acho muito importante isso. Não é só o paciente, você tem toda a razão. A dificuldade dos familiares tem que ser muito bem entendida, né? Exato.